Bom dia, pessoal. E aí, como estão? Tudo bem? Começando mais uma semana de aula, hein? Vamos lá? Pontos importantes. Sentindo a falta de muitos alunos essa semana que passou, as atividades, né? A questão da atividade. Sei que é complicado, terminou uma semana de prova, uma semana de aula, e já tem trabalho para fazer, né? Eu sei que realmente dá vontade de dar uma pausa, mas é importante, principalmente a de redação. Eu percebo que durante a semana vem um momento legal, é quando chega na aula de redação da quinta-feira, é uma queda de desempenho, até mesmo na visualização de aulas, né? Eu quero que vocês entendam o que acontece com vocês. Se for o fato de você dizer, ô professor, a atividade de redação estão chatas. A do primeiro ano essa semana foi até bem interessante, eu gostei do desempenho dos que fizeram. Foi excelente a questão da carta. Elogiei alguns e tudo, pessoalmente, quer dizer, pelo WhatsApp. Mas eu sinto falta de vocês em redação. Se for questão assim de, pô, professor, as aulas de redação não tá legal. Não dá pra você fazer de tal jeito, não dá pra falar menos, não dá pra ser mais curta, não dá pra... A gente tenta ajustar, entendeu? Mas aí vocês podem passar pra mim quais são as questões disso aí. Trabalho. E-mail do trabalho é o mesmo da outra unidade, vou deixar aqui novamente, certo? Para não ter dúvidas. Mandar antes o trabalho. Bom, alguns alunos até chegaram já a mandar, outros me perguntaram, né? Professor, posso mandar o trabalho antes? Pessoal, assim, o e-mail, eu não criei um e-mail de trabalho, né? Eu estou usando um e-mail pessoal. Assim como o WhatsApp também, vocês percebem que a hora que vocês falam comigo, para quem tem mais contato e tal, eu respondo. Se eu estiver online, eu respondo, porque ali é pessoal. Eu não dividi trabalho com pessoal. Então, vocês mandando trabalho para mim muito antes, por e-mail, pode acontecer de chegarem outros e-mails, né, publicidades, colegas e tal, e seu trabalho ficar meio que naquele bolo lá e ter o risco de eu não passar a sua nota. Aí o que eu acho interessante é que vocês mandem realmente no dia do trabalho. Qual dia? Dia 30. Por que mandar antes? Só porque já fez? Tem alguma coisa? No dia 30 tem apresentação. Não pense que dia 30 você vai pro mercado, vai fazer alguma coisa que eu já mandei meu trabalho, não. Tem apresentação pela manhã. Então, você tem um compromisso dia 30 no trabalho. Pela manhã tem trabalho. Quando chegar segunda ou terça, quarta, não sei, eu vou mandar o cronograma, o horário do primeiro ano, horário do segundo ano, horário do terceiro ano. Vai ter apresentação. Nesse momento você pode mandar seu trabalho escrito, digitado. Pode mandar logo, virou o dia. Tem um pessoal aí que parece que não dorme, né? Então deu 2 horas da manhã, vou mandar logo no trabalho. É o dia do trabalho? Pode mandar. Até 11h40, pode mandar, beleza? Dúvidas do trabalho. O tema, pessoal, vocês podem elaborar de diversas formas, né? É um tema que permite que os trabalhos não fiquem iguais, que vocês podem direcionar a sua pesquisa para a revolução. O que é revolução? Quer dizer que aconteceu um super movimento. Quer dizer que houve uma mudança no panorama das tecnologias e ferramentas tecnológicas durante a pandemia. E vocês percebem isso. Maior uso de alguns aplicativos, o estouro de alguns aplicativos virou moda, tá? O TikTok, o Zoom para aulas e tudo mais. O serviço de delivery, as empresas, home office, a questão da diversão. Como é a diversão agora? Será que aumentou o consumo de jogos eletrônicos? Pesquisem, busquem, vocês vão achar muito conteúdo. Já achei muito conteúdo mesmo. Se tiver ficar com dúvida ainda, pode me perguntar. Estrutura padrão de trabalho, gente. Introdução, capa, introdução, índice, desenvolvimento, conclusão, anexo, referências, sites que você pesquisou, certo? Tudo direitinho. Outra questão sobre o trabalho quais são só essas mesmas. Aí qualquer coisa a mais eu acrescento já, tá bom? Mas no geral, é isso aí. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vai rodar o vídeo aí com a aula. Verbal. Deixa eu pegar o material de vocês aqui. Pronto, regência verbal, né? Regência verbal está na página 13 do módulo de vocês, tá bom? Vamos entender o que é a regência e observar como ela se aplica, certo? O que é a regência? A regência é o estudo da relação que o verbo estabelece com seus complementos ou adjuntos, ou seja, é compreender qual o complemento correto para aquele verbo.
se ele deve receber um objeto direto, se ele deve receber um objeto indireto, se ele deve receber um objeto direto e também um objeto indireto. Isso é compreender, é fazer bom uso da regência. Quando é que o aluno comete um erro de regência? Quando um verbo é transitivo direto e ele coloca um objeto indireto, por exemplo. Deveria ter um complemento acompanhado de uma preposição e ele não usa a preposição. Ou não é permitida a preposição após aquele verbo e então ele usa uma preposição. Dessa forma, ele comete um erro de regência. Esse erro pode ser cometido na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Lógico, na linguagem escrita, o prejuízo é maior, né? Porque geralmente você vai estar sendo avaliado em uma redação, por exemplo, e pode ter consequências de pontos de pontuação para vocês, tá bom? É importante destacar que o estudo da regência segue os parâmetros da gramática normativa, ou seja, aqui nós estamos tentando apresentar a forma que vocês devem usar no seu dia a dia. Como já foi conversado com vocês, existem dois tipos de gramática, né? A gramática descritiva, que é a que nós utilizamos no dia a dia, em que é permitido gírias, em que é permitido falar à vontade. E tem a gramática normativa, aquela que nós utilizamos em certas ocasiões, como, por exemplo, redação, entrevista de emprego, uma apresentação de trabalho. Então, o estudo da regência compreende justamente esse tipo de gramática. A gramática normativa, aquela que busca apresentar regras e formas corretas de falar, tá bom? Como eu expliquei o que é a regência, basicamente, então vamos entender o que varia nesse assunto. O que pode variar no estudo da regência? O que pode variar é que, a depender do verbo, ele muda de sentido e assim muda-se a sua regência. Existem verbos, pessoal, que ele é verbo transitivo direto. Não importa a situação. Aquele verbo é verbo transitivo direto. Aquele verbo é transitivo indireto. Aquele verbo é intransitivo, que basta você olhar para ele e você já diz, aqui é intransitivo, aqui é VTD, aqui é VTI, só de olhar o verbo. Mas outros verbos exigem uma análise. Essa análise é uma questão de regência verbal, tá bom? Por exemplo, o verbo agradar. A mulher agradava o marido. Nessa frase aqui, o verbo agradar, ele é o verbo transitivo direto. Ele pede um complemento que é um objeto direto, ou seja, um complemento que não é acompanhado de preposição. Já nesse exemplo aqui, o filme não agradou a crítica. Ele já é um verbo transitivo indireto, tá bom? Porque ele pede um complemento preposicionado. Nós temos o atraseado, que são dois ais que se juntam. Dessa forma, se torna uma preposição. Essa é a diferença, certo? O módulo de vocês traz aqui na página 14 o significado do verbo. Na frase 1, o verbo agradar tem o sentido de acariciar, o sentido de afagar, quando diz que a mulher agradava o marido. Já no segundo sentido, agradar já tem como a questão de satisfazer, certo? O filme não satisfez a crítica. Quando o verbo muda o seu sentido, ele pode mudar também a sua regência. Observe esse outro exemplo com o verbo aspirar. Aspire o ar puro. Aspire, nesse exemplo, ele é um VTD, um verbo transitivo direto. Esse assunto aqui, para vocês que já sabem o que é identificar o sujeito, já sabem o que é transitividade verbal, já sabem o que é um predicado verbal, o que é um predicado nominal, o que é um predicado verbo nominal, é fácil, tá bom? Se vocês tiverem compreensão dos assuntos da unidade anterior e desses assuntos que foram inseridos na aula anterior, com certeza esse assunto se torna muito mais fácil, tá bom? É diferente de quando você tem o primeiro contato com esse assunto. Lógico, isso aqui é uma revisão, mas é um assunto que exige uma análise. Então, aspire o ar puro é um verbo transitivo direto. O seu complemento não é preposicionado, tá bom? Quando é que o aluno cometeria um erro nessa frase? Aspire ao ar puro. Aspire ao ar puro. Aí o aluno cometeria um erro, certo? Porque nesse caso aqui, o aspire transmite a ideia de quê? Realmente de inspirar, né? De respirar, de puxar o ar. Mas aqui no segundo exemplo, quem aspirar ao sucesso o conseguirá. Esse aspirar aqui já significa desejar. Ele modifica o seu sentido. Ele modifica o seu sentido e modifica também a sua transitividade. Ele passa a ser um verbo transitivo indireto.
o seu complemento passa a ser acompanhado de preposição. O mesmo acontece com o verbo assistir. Esse direito assiste a mim. Esse direito cabe a mim. Nesse sentido, esse verbo assiste, ele é um verbo transitivo indireto. Deus o assistiu. Olha onde está o objeto, ó, antes do verbo. Uma coisa que vocês devem perceber também, tá bom? Deus o assistiu. Deus o ajudou. Nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo direto. Todos assistiram a um belo filme. Novamente aqui, o assistir modificou o seu sentido, tá bom? E agora tem o sentido de... Deixa eu passar o som aí. Tem o sentido realmente de ver, de observar. Todos observaram a um belo filme. Sendo assim, ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Reconhecer essa mudança de sentido dos verbos e qual complemento utilizar é fazer bom uso da regência verbal, tá bom? Outro tópico. Mudança de regência sem mudança de sentido. Agora o verbo continua o mesmo, ele modifica o seu complemento, a sua transitividade. Quando fala que tem mudança de regência, quer dizer que ele muda o complemento, muda a sua transitividade, mas ele não muda o sentido, o verbo continua com o mesmo significado. Olha só, o rei abdicou, verbo intransitivo, ponto, não preciso de um complemento. O rei abdicou, verbo intransitivo. O rei abdicou o trono, eu acrescentei, o trono. Aqui ele se tornou um verbo transitivo direto. Seu primo abdicou de uma grande chance, verbo transitivo indireto, de preposição. O mesmo verbo com o mesmo sentido, sendo modificada a sua regência. Alguns verbos acontece isso. O módulo de vocês traz vários exemplos aqui, hein? Traz o verbo almejar, que pode modificar de sentido em almejar um sucesso e almejar uma chance. Cabe vocês estudarem, tá bom? Tiverem alguma dúvida quanto a isso, algum verbo que você ficou... Eita, esse aqui eu não entendi, não. Pô, professor, isso aí não ficou legal. Pergunta através do WhatsApp, tá bom, gente? Atividade para casa, olha só. Será que eu errei isso aí? Página 22 e 23 somente. Tem alguma coisa estranha, não? Só isso mesmo. Como eu peguei essa aula e estou fragmentando, apesar de ser uma aula de revisão, mas como eu falei, é um assunto que exige realmente um estudo. Não é um assunto que dá para passar por cima. Então, nós já fizemos a parte da predicação verbal, não foi? Juntamente com o tipo de predicado. Hoje, regência verbal. E na próxima semana, veremos a regência nominal. E assim a gente encerra a primeira aula, primeira unidade do módulo. Por isso que a atividade de casa também está sendo fracionada, tá bom? Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida sobre o trabalho, já falei, perguntem. Não mandem antes de preferência. Pesquisem legal. Façam um bom trabalho, tá certo, gente? Tchau, tchau.